Eu acredito muito que porcionar comida é absolutamente arbitrário. O que significa isso? Quando você recebe uma regra ou recebe uma recomendação exterior de que você deve colocar no seu prato, por exemplo, uma colher de arroz, meia concha de feijão e 3 colheres de legumes, isso é muito arbitrário, porque as pessoas têm sistemas de apetites diferentes, né? Têm apetites diferentes em si, têm estímulos de fome completamente diferentes. Tem horas que você quer comer, tem horas que você não quer comer, tem horas que você tem apetite, tem horas que você não tem mais apetite. Olá, olá! Que bom que você chegou para mais um Papo com a Jo. Aqui você aprende a se alimentar respeitando o equilíbrio entre o que o seu corpo precisa e a sua mente quer. Hoje você vai aprender a como comer sem porcionar. Olha que interessante esse tema pra gente. Vamos começar? Olha, marquei alguns pontos aqui porque eu acho esse tema assim essencial para a vida humana, tá? Então fiz umas anotações aqui que eu vou seguindo para que vocês consigam entender a linha de raciocínio. Bom, primeiro que eu acredito muito que eu acredito muito que porcionar comida é absolutamente arbitrário. O que significa isso? Quando você recebe uma regra ou recebe uma recomendação exterior de que você deve colocar no seu prato, por exemplo, uma colher de arroz, meia concha de feijão e 3 colheres de legumes, isso é muito arbitrário, porque as pessoas têm sistemas de apetites diferentes, né? Têm apetites diferentes em si, têm estímulos de fome completamente diferentes. Tem horas que você quer comer, tem horas que você não quer comer, tem horas que você tem apetite, tem horas que você não tem mais apetite. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Isso não está relacionado diretamente ao seu metabolismo, se ele é lento ou não. Inclusive, isso é um mito absurdo que as pessoas ficam repetindo. Não existe isso, tá? São raríssimas as pessoas que têm metabolismo lento, né? Mas, enfim, isso é outro assunto. A questão é a seguinte: você forçar o seu corpo, forçar o seu corpo a comer de uma maneira, uma certa quantidade de alimentos que de repente não é o suficiente para ele, ou é demais para ele, ou não é o momento dele, é muito arbitrário, tá? Cada pessoa tem um estímulo de fome, cada um tem um apetite diferente, então isso é muito realmente exterior, né? Uma força exterior colocando ali uma pressão no seu corpo. Isso também, né, eu discordo muito disso, desse one size fits all, ou seja, a mesma quantidade de arroz e de feijão para mim é, deveria ser satisfatório tanto quanto é para você, que eu não conheço o seu ritmo de vida, eu não sei se você sente fome nesse horário ou não. As pessoas têm organismos diferentes e têm esses estímulos de fome e de apetite completamente diferentes, tá? E terceirizar o porcionamento de comida também é abdicar do respeito ao próprio corpo, porque quando você passa essa responsabilidade de decidir o quanto você deve comer a uma outra pessoa, você está deixando de passar esse poder ao seu próprio corpo, que é quem deveria te informar essa informação. Te informar essa informação. Quem deveria te dizer o quanto ele está afim que você coma é o seu corpo, tá? Isso acaba te afastando também dessa relação mais próxima que a gente deveria ter com o próprio corpo. Essa desconexão entre nós e o nosso próprio corpo também é fortalecida quando você terceiriza essa tomada de decisão, tá? Isso atrapalha muito o autoconhecimento. Você não sabe o quanto que o seu corpo precisa comer, você só está aceitando regras, você só está assinando embaixo do que outra pessoa disse que o seu corpo precisa. E não é assim que funciona, ou pelo menos não deveria ser assim que funciona.
Então, esse é um dos motivos, por exemplo, que eu sou muito contra prescrever menus fechados para as pessoas, a não ser que eu te conheça muito bem. E aí vai fazer sentido, porque eu vou saber qual é o seu ritmo, se você faz exercício, se você não faz exercício, se você gosta de comer doce ou salgado de manhã. Existe uma série de questões que precisam ser abordadas para que eu seja capaz, ou o que eu acredito, né, que um profissional que trabalha com nutrição seja capaz de acertar um menu para você. Se a gente não tem conhecimento suficiente do outro, é difícil eu te dizer o que você tem que comer. Na verdade, é arbitrário pra caramba, tá? Quem deve dizer o que ou quanto ou quando a gente deve comer é o seu próprio corpo e ele tem total capacidade de fazer isso, tá? A gente precisa ter uma escuta mais ativa e mais sensível ao nosso corpo. Essa dicotomia que existe também, né? A gente tá, eu pelo menos ouço isso demais, assim, relação mente-corpo, isso aqui é um tratamento para a mente, isso aqui é um tratamento para o corpo. Não existe essa dicotomia, é uma coisa só. É uma coisa só. Se você fica muito ansioso, se você fica triste, isso tem impacto no seu apetite. Se você fica nervoso, isso tem outro impacto no seu apetite. Tem gente que quando fica nervosa, dá de comer, absurdamente. Como é que você vai dizer que uma coisa está desconectada da outra? É uma coisa só. Né? Se você tá, eu pelo menos quando fico triste, eu não quero comer nada, eu quero passar longe de comida. Mas quando eu fico ansiosa, eu tenho boca nervosa. Então não está desconectado, está realmente tudo muito interligado. Então quem melhor para te dizer o quanto você tem que comer do que o seu próprio corpo que vai te trazer essa informação? Ele vai te dizer, olha, eu tô com fome nesse horário, olha, tenho um apetite mais atiçado nesse horário X aqui, só que essa comida aqui acho que não é o que a gente quer nesse momento. Então são coisas, são inputs, é um diálogo que você tem que ter com o seu próprio corpo e que muitas vezes a gente abafa com essas regras que não fazem o menor sentido ou essa terceirização da tomada de decisão, tá? A gente acha, muitos de nós têm essa cabeça, né? É um pouco inconsciente, não vou dizer que é consciente, que não fazemos isso de caso pensado, mas é como se você tivesse passando a responsabilidade da sua alimentação para uma outra pessoa e que isso fosse te isentar de qualquer consequência. Então, mas se eu engordei, a culpa foi da Nutri que passou uma quantidade errada para mim. Se eu perdi peso, né, olha, foi a dieta da Nutri que... Gente, isso não existe, tá? Isso não deveria ser assim. A gente tem que se responsabilizar pela nossa atitude em relação à comida, pelos nossos hábitos alimentares, pela nossa tomada de decisão também. E nada melhor do que a gente fazer isso em sintonia com o nosso corpo. E você vai ver como isso vai ser mais fácil, vai ficar mais simples e vai ter resultados muito maravilhosos para você, para sua saúde, para o seu bem-estar e também para sua imagem, quando você passa a entender e aceitar que o seu corpo também manda recados para você, e se você segui-los, ou pelo menos respeitá-los, vai ficar tudo muito mais fácil, tá? Bom, as pessoas também confundem muito, 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 muito o comer sem porcionar com o comer sem pensar. Isso é absolutamente, assim, comum, né? Tipo, então eu não preciso porcionar, eu amo macarrão, eu amo feijão, eu amo chocolate, eu vou sair comendo aqui desenfreadamente a porção que eu achar que devo, né? A quantidade que eu achar que devo, porque eu acho que é assim, Giovana falou que não precisa porcionar. Calma, alto lá. Não é isso, né? Comer sem pensar é o comer automático. É aquilo de você trazer uma panela de macarrão pra mesa, e aí você terminou um prato, você tá já, acabou, tá gostoso, eu vou pegar já uma segunda porção, eu vou repetir aquele macarrão que está maravilhoso. E aí você come ali no automático. Você não sabe nem se é isso exatamente que o seu corpo quer, você não entendeu se aquela quantidade foi suficiente para você, você não deu oportunidade para o seu corpo se comunicar com você e dizer se aquilo foi suficiente ou não para ele.
tá? Então, isso tudo é uma comunicação e às vezes a gente não repara nisso, né? A gente confunde isso de comer sem limites e o comer com liberdade. São coisas bem diferentes, tá? O comer com liberdade é você comer a quantidade que te sacia, a quantidade que é capaz de te manter satisfeito por mais tempo, feliz com aquela refeição, que você não sai dela com aquela sensação de que você está estufado, precisa de boiar no sofá, porque você não aguenta mais, você está super cheio. Esse é um comer com liberdade, é um comer respeitando o seu corpo, respeitando os estímulos do seu corpo. Parou o apetite, parou a fome, para de comer, simples assim. Ah, mas como é que eu vou saber isso? Calma. Você vai construir isso, né? Aos poucos você vai construindo essa inteligência entre você e o seu corpo, esse diálogo entre você e o seu corpo. Mas que dá para fazer? Dá sim. E é a melhor maneira da gente criar essa sintonia entre nós e o nosso corpo, fortalecer essa relação de respeito e, obviamente, ter muito mais bem-estar, ficar muito mais feliz com a nossa imagem, porque muitos de nós acaba perdendo peso, a gente come de uma maneira tão automática que a gente muitas vezes come bem além do que a gente precisa, bem além, tá? Comer além da conta também é um desrespeito ao nosso corpo, porque quando você come demais, você sobrecarrega o seu sistema digestivo e atrapalha o bom funcionamento do seu corpo. Você comer e ter que deitar não faz o menor sentido, sabe? Você deveria comer e já tá pronta, já tá posso fazer várias coisas agora, vou sair, vou fazer não sei o quê. É claro que a gente fica um pouco mais pesado, mas a gente não deveria ficar inutilizado, né? A gente não deveria se sentir assim, meu Deus, eu preciso de 30 minutos aqui de descanso, porque eu não aguento, tá demais, tá pesada a minha barriga, minha digestão tá difícil, eu preciso deitar, eu preciso sentar, ai não, tomara que eu não tenha nada agora, depois do almoço, porque eu tô aqui giboiando. Isso não é saudável, tá? Isso é sinal de que a sua digestão tá com problema ou você comeu além da conta. E isso é prejudicial para o seu corpo. É muito prejudicial, é uma sobrecarga, é uma agressão, é um desrespeito. Porque uma coisa é você comer e saciar um desejo do seu corpo, saciar uma necessidade do seu corpo, calar a fome. Comi, calei a fome e estou bem. Outra coisa é, eu calei a fome, ou às vezes a gente come sem fome, então só comi porque me deu vontade de comer, porque eu tô com apetite, e ainda vou comer muito e deixar o meu estômago super ali tendo que trabalhar uma refeição enorme que eu comi, ou uma refeição completamente louca, né, que a gente come de hora em hora. Comeu aqui, daqui a uma hora você come de novo, daqui a outra hora você come de novo. O seu estômago fica assim, gente, o que tá acontecendo, né? Por isso que existe também essa teoria de que a gente precisa jejuar, e eu sou um pouco contra isso, quando ele é imposto, né? O jejum intermitente quando ele é imposto, ou seja, estou com fome e não vou comer. Eu sou contra isso. Mas eu acredito sim que o seu estômago precisa, o seu sistema digestivo também precisa relaxar. Também precisa ficar um tempo sem ingestão de alimentos. E você chega nesse ponto naturalmente quando você passa a respeitar o seu corpo e os seus estímulos de fome. Porque se você come somente quando você está com fome, quando você não estiver com fome, o que acontece? Você não come. E aí você repara que daqui a pouco você vai comer menos, vai comer em menor quantidade, vai comer com menor frequência, vai comer com um intervalo maior entre as refeições. Então, isso é muito interessante. Tem uma história muito boa. Quando eu fiz um trabalho voluntário na Itália, eu tenho um projeto internacional chamado WWOOF. E ele junta voluntários, pessoas que querem trabalhar com a terra, querem aprender mais sobre jardinagem, sobre agricultura, sobre plantar comida e tudo mais, e pequenas propriedades que precisam de mão de obra. Não existe dinheiro, não existe pagamento, existe uma troca. Então você dá o seu tempo e a sua força de trabalho em troca de hospedagem, de alimentação e de aprendizado. E é muito interessante, funciona super, é incrível, tem vários lugares do mundo, inclusive, se vocês quiserem olhar, eu super recomendo, de repente não agora em tempos de corona, mas mais à frente.
E eu fiz esse trabalho voluntário na Itália por 1 mês. Quando eu fui fazer esse trabalho, eu já era, né, já era vegana, mas ainda não estava assim tão confortável com a whole food plant-based, porque eu vim de um histórico de alguém que fazia tudo by the book. A minha nutricionista passava uma recomendação, eu tive vários nutricionistas, seguia vários menus, né, prontos, várias recomendações de cardápio, e eu vim desse histórico para um comer livre, que é o que a Whole Food Plant-Based recomenda. Antes da Whole Food Plant-Based entrar na minha vida, o veganismo veio antes. Então, quando eu pratiquei o veganismo pela primeira vez, na primeira fase do veganismo, eu ainda não tinha Whole Food Plant-Based e ainda vinha com aqueles conceitos ocidentais, né, de que eu preciso diminuir a minha incidência de carboidratos, de que eu preciso focar na minha incidência de proteínas, de que se eu comer muito carboidrato eu vou engordar, de que eu tenho que ter hora para comer, de que eu tenho que comer de 3 em 3 horas e que eu tenho que ter uma porção para cada refeição. Então, foi um pouco difícil eu conseguir organizar esses conceitos antigos uma nova forma de vida que era o veganismo. E eu fui para a Itália e eu pensei assim, bom, agora ferrou, né? Porque eu vou chegar na Itália, eu amo comida italiana, eu vou comer enlouquecidamente um monte de carboidrato, macarrão e pão, basicamente, e vou sair daqui uma bolota, né? Mas aí depois eu comecei a fazer as pazes com isso, pensei, ok, se eu sair daqui uma bolota faz parte, né? Quem é que vai para a Itália e não engorda? É impossível você não engordar na Itália, porque você vai querer comer todas as coisas maravilhosas. Assim que eu tiver a primeira oportunidade de comer pizza, eu vou comer pizza e um abraço. E foi assim. Fui para a Itália, fui para esse lugar para fazer o trabalho voluntário, e lá a gente tinha 3 refeições e um lanchinho. Então era assim, você tomava café, ia trabalhar na terra, no meio da manhã você tinha um lanchinho, que às vezes era um copo de suco com fruta, era uma coisa pequena, e depois um almoço 2 horas da tarde, mais ou menos, quando você voltava já de ter feito de novo aquele trabalho na terra. Aí tinha uma siesta, porque o sol era muito forte, as pessoas dormem, descansam, né, vão fazer atividade dentro de casa para não ficar exposto ao sol. E aí de noite, umas 8 horas da noite, você tem o jantar. Todas as refeições principais, tirando esse lanchinho, eram refeições animais de grande. Eram coisas assim enormes, pratos enormes. E eu lembro de ficar chocada com a quantidade que eu era capaz de comer. Eu estava com fome, obviamente, né? Porque eu passei a comer menos vezes do que eu estava acostumada na minha casa, que eu comia o tempo todo. Então eu chegava na refeição com fome. E era uma comida maravilhosa, incrível, super saborosa, como obviamente comida italiana, ainda mais num lugar, numa fazenda, onde as coisas são frescas e tudo mais. Então eu não tinha porção, eu não tinha como pesar a minha comida como eu estava acostumada. Eu não tinha como dizer assim, ah não, eu vou comer isso, mas eu não vou comer aquilo. Não quero comer esse macarrão, gostaria de comer uma proteína vegetal. Eu tinha que comer o que tinha, era o que estava sendo oferecido, era o que tinha disponível na hora, o que eles tinham colhido, eu tinha colhido na hora. Era bastante massa, era bastante pão, era bastante arroz, né, integral, mas era bastante arroz. Então, às vezes, eu lembro que a gente fazia o prato, e se eu deitasse o meu rosto assim na mesa, eu não via a pessoa que estava na frente da mesa, de tão grande que era o meu prato, de tão montanha que era o meu prato. E eu comia aquilo com muita satisfação, com muito deleite, porque eu estava com fome, estava com vontade de comer, e era uma comida saborosa, e perdi peso. E aí, obviamente, que eu fiquei chocada, voltei para minha casa e fui estudar mais ainda alimentação, fui entender melhor, fui fazer vários cursos para entender por que, como assim, eu comia montanhas de carboidrato e emagreci, perdi peso, voltei um palitinho para casa, super satisfeita, cheia de energia, nada doente, né? Você pensa, você perdeu peso pra caramba, então você voltou doente. Não voltei doente, voltei super saudável, e comendo uma quantidade que eu não estava acostumada, né? Não tinha como pesar, não tinha como saber quantos gramas de macarrão eu comi naquele dia, eu não faço ideia. O comer com liberdade me libertou, na verdade, me libertou desse conceito de que eu tinha que ter uma porção,
de que eu tinha que saber o quanto que eu estava comendo e de que eu tinha que ter controle do que eu estava comendo. Eu simplesmente comia até estar satisfeita. Na época era bastante, porque eu comia 3 vezes no dia apenas. Eu tinha que comer aquela refeição, ficar satisfeita e deitar, e no dia seguinte acordar. E às vezes eu não estava com tanta fome, eu não comia tanto. Então isso me ensinou muito sobre esse comer respeitando o meu próprio corpo. E também me ensinou, obviamente, que carboidrato não engorda, mas isso são outros 500. O interessante é que eu consegui implementar isso na minha vida de volta também. Hoje em dia, por exemplo, que a gente está em lockdown, que eu não estou fazendo exercício, né? Tem quase 2 anos que eu não estou fazendo exercício, infelizmente. As minhas refeições são muito mais simples e em menor quantidade, obviamente, porque eu não estou gastando. Então, meu corpo não tem uma necessidade de comer a todo momento. Eu faço 2 refeições grandes, que é o meu 2 refeições pequenas, desculpa, que é o meu café da manhã, que eu não sinto fome de manhã, então eu como pouco de manhã. E eu tenho um lanche umas 6 horas da tarde. Uma coisa assim, às vezes uma refeição média, às vezes um lanche mesmo. E eu tenho uma refeição grande que é o meu almoço. E nos horários assim completamente, eu diria até anarquistas, né? Porque eu tomo café umas 10 horas da manhã, almoço umas 2 horas, às vezes 3 horas da tarde, que é a minha refeição grande, que é quando eu tô com fome mesmo. E aí vou fazer um lanche umas 6, 7 horas da noite. Pronto. Um lanche que às vezes é comida, tá? Lanche que eu digo que é uma porção menor. E tô feliz, eu não preciso comer mais. E vou acordar de manhã, vou tomar meu chá, e aí isso eu vou comer de novo 10 horas da manhã. Então você me pergunta assim, poxa, mas isso aí também não é um jejum intermitente? É um jejum intuitivo, eu diria. Porque se eu termino de comer umas 7 horas, 7 e meia, e se eu vou comer 10 horas da manhã de novo, mas eu vou ingerir o chá de manhã e tal, eu fiquei esse tempo todo sem comer, dando um respiro pro meu intestino, pro meu estômago. Mas isso foi feito de forma natural, porque eu encontrei esse equilíbrio com o meu corpo. E é isso que eu proponho a você a fazer também. Encontrar o equilíbrio do seu corpo. Óbvio que numa época que eu esteja mais ansiosa, ou que eu esteja num momento intenso de TPM, eu vou comer mais. Eu vou ter uns lanchinhos aí, uns snacks, uma boca nervosa no meio. Mas eu sei total que isso é um comer emocional, às vezes um comer hormonal, como é o caso da TPM. Mas o meu corpo não precisa disso. O meu corpo quer que eu coma naqueles momentos que eu acabei de dizer. De manhã um pouquinho, de tarde mais e de noite bem pouquinho. E é isso. E eu encontrei o equilíbrio entre o que o meu corpo precisa, né, e a minha mente quer, que é comer. É isso que você tem que fazer também. Isso é muito libertador. Isso te dá uma segurança. Então, por exemplo, se eu for sair de noite, eu sei que eu não preciso comer. Ou eu sei que horas que vai me dar fome. Ou eu sei que eu preciso de uma coisa pequena. Não adianta eu sair para um rodízio de pizza 7 horas da noite, eu não vou comer, eu não consigo comer, eu não tenho esse apetite de noite. Mas se eu comer um pouquinho, eu vou ficar bem. E aí você começa a ter uma relação de proximidade com o seu corpo, de defesa também do seu corpo. Aquela coisa do tipo, eu sei o que eu preciso e eu vou defender o bem-estar do meu corpo. Eu não vou mais aceitar que alguém coloque uma regra, alguém que coloque não sei, imponha uma regra mesmo, né? Uma quantidade para mim ou uma forma de lidar para o meu corpo que não seja a mesma, né? Então isso facilita muito, você fica mais protetora do seu bem-estar. Eu, pelo menos, adoro, né? E eu acho que leva um tempinho para você construir isso. Mas, por exemplo, eu levei de 6 a 8 meses para construir essa relação de bem-estar, essa relação de respeito e essa relação equilibrada, né, entre o meu apetite, entre a minha vontade de comer e o que realmente o meu corpo precisava. Isso porque eu resisti ao processo, como eu contei para você aqui. Eu virei vegana antes de conhecer a Whole Food Plant-Based. Então, eu precisava daquelas regras que eu estava acostumada a ter quando eu era onívora, e quando eu era onívora louca de academia, que porcionava e pesava comida. E depois que eu relaxei, eu tive um bem-estar muito maior, tá? Antes eu seguia essas recomendações dos nutricionistas, né? Eu fui, acho que uns 4 ou 5 nutricionistas na minha vida, tanto no Rio quanto em São Paulo. E cada um tinha uma visão diferente de nutrição e me passavam uma diretriz diferente para fazer. Uns passavam
que eu tinha que ciclar com carboidrato, né? Então, assim, à noite você vai comer uma porção boa de carboidrato. Se você malhar de manhã, às vezes não dava para malhar de manhã, eu ficava louca que eu tinha comido carboidrato na noite anterior. Então, são coisas que, enfim, me deixavam super tensa, nada relaxada e ansiosa com a comida, né? Acabou que eu desenvolvi compulsão, desenvolvi várias questões aí comportamentais, porque eu não seguia o que o meu corpo precisava, não respeitava os sinais que o meu corpo estava dando, né? E depois que eu conheci a Whole Food Plant Based, que não fala em quantidade, que não fala em porções, eu entendi que eu precisava era ouvir o meu corpo. Ficou tudo muito mais fácil, tá? Quando eu relaxei, eu consegui me aproximar do meu próprio corpo, ouvir e respeitar o que o meu corpo precisava, e eu acabei perdendo peso, como eu contei para vocês, né? Eu passei a ter uma ótima relação com o meu corpo também, como eu acabei de contar. Isso aproxima você do seu corpo, faz com que você defenda o seu bem-estar, faz com que você defenda o que o seu corpo precisa e faz com que você se aproxime dele. Então, essa relação de amor próprio acaba aumentando, né? Acaba florescendo, porque você está mais unida com o seu corpo. Você não está olhando mais o seu corpo como se fosse uma ferramenta, como se fosse algo funcional. Não é mais assim. A relação com a comida muda completamente também. Pensa o seguinte, a comida, quando você olha a comida como se ela fosse uma ferramenta, como se ela fosse absolutamente uma necessidade, assim, eu vou comer essa comida porque ela vai aumentar o meu metabolismo, eu vou comer esse alimento aqui porque diz que tem oxidantes. Olha que distante que é isso. Olha como essa visão é fria e calculista, olha como essa visão sobre o alimento é uma coisa longínqua do que você, né, de algo que vai fazer parte de você daqui a poucos minutos. Quando você come um tomate, o tomate faz parte do seu corpo. Você já incluiu o tomate no seu próprio corpo. Ele faz parte da sua constituição agora. Está dentro do seu corpo. Isso é muito íntimo. Então, por que não olhar o alimento de uma outra maneira? Por que não olhar o alimento como algo construtivista, algo que realmente vai entrar nas suas células, vai fazer parte do seu corpo? Olha para o alimento de forma mais amorosa. Isso tudo melhora muito quando você passa a praticar alimentação de uma forma respeitosa. Respeitosa com o alimento, respeitosa com o seu corpo, com os seus sinais de fome, com o seu sinal de apetite, e respeitosa de uma maneira geral também, né? Você olha o impacto, né, mais à frente, você olha o impacto do alimento no meio ambiente, o impacto do alimento e nas outras sociedades que você não faz parte, enfim, tem vários reverberar aí da alimentação que a gente, normalmente, eu trago aqui para vocês, né? Aos poucos a gente vai trazendo mais tópicos sobre isso, mas, de certa forma, eu acho muito, muito ruim quando a gente olha para o alimento como algo funcional, sabe? Alimentação funcional. Gente, qualquer alimentação é funcional. Para de olhar o alimento como algo muito longe. Traz ele para perto de si, né? Traz ele como uma parte de você mesmo, porque vai ser em breve. A partir do momento que você bota na sua boca, vai ser parte de você, tá? Bacana, né? Qual é o maior benefício de você passar a comer sem regras, sem porções, né? Eu diria que é essa aproximação inegável entre você, né, a sua cabeça racional, e o seu corpo, que é um mecanismo muito mais instintivo. Tem uma aproximação inegável mesmo. Você passa a reparar que não existe essa dicotomia entre mente e corpo, é uma coisa só. Assim como eu comentei antes, se você está muito tensa, se você está muito... Você vai fazer uma apresentação, vamos que você vai fazer uma apresentação na frente de 500 pessoas no auditório sobre algum tema X. Dá aquele nervoso na barriga, né? Tem gente que tem piriri de nervoso. Gente, isso é uma comunicação total do que você vai viver, né? Do seu cérebro racional, da sua ansiedade com o seu intestino, com o seu corpo. Como assim uma coisa que está acontecendo no mundo exterior tem um impacto no seu corpo? Total. Como que você pode dizer que é desconexo? Não é desconexo, é uma coisa única, né? Se você está triste, eu pelo menos já te contei, eu sou assim, se eu estou triste eu não consigo comer, não tenho apetite nenhum, eu posso passar um dia inteiro sem comer porque eu estou triste. Se eu estou ansiosa, eu como mais, né? Se eu estou feliz, o meu apetite é normal. Então, existe esse impacto do que está acontecendo no exterior, que é o que quem lê é o nosso cérebro racional, com o nosso corpo, que é muito mais instintivo, né? E você começa a reparar que é uma coisa única e isso é muito interessante.
Outra coisa é que você aprende a respeitar as regras do seu próprio corpo. Isso é importantíssimo, né? Ajuda muito você a desconstruir conceitos ultrapassados impostos arbitrariamente. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a hora de almoço é meio-dia, hora de almoço. Meio-dia, 1 hora, hora de almoço. Para quem? Para mim não é. Para mim, hora de almoço é entre 2 e 3 horas. Às vezes até mais tarde, dependendo do que eu tomei de café da manhã. Por que tem que ser meio-dia? Não sei, alguém colocou que meio-dia é hora de almoço e a gente está respeitando isso de forma cega, né? Outra regra também que foi uma regra cagada. Cagaram uma regra legal, quer dizer que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Por quê? Por quê que o café da manhã é a refeição mais importante do dia? Não existe isso. Se eu te contar de onde veio essa regra, você vai ficar... Bom, vou te contar. Olha, senta e anota, presta atenção. Quando você teve aquela marca Kellogg's, que é de cereais matinais, quando eles começaram a fazer cereais matinais, não teve muita saída, porque as pessoas não tomavam café, não tinham esse momento de sentar na mesa de manhã e tomar café. Tomava-se um café preto e as pessoas iam trabalhar, isso nos Estados Unidos. E aí começou uma campanha de marketing mesmo, de propaganda, nas propagandas da Kellogg's, de dizer na televisão, no jornal, de que a refeição de manhã, a refeição mais importante é o café da manhã. A refeição mais importante é o café da manhã. O café da manhã é a melhor refeição, é o que vai te dar energia para todo dia. Kellogg's, coma cereais matinais de milho e açúcar, sucrilhos. Esse foi o recado. Não existe o menor embasamento científico para dizer que o café da manhã é a refeição principal do dia. Não existe, não tem nada que diga que o café da manhã é a refeição principal do dia. Não tem. Se o seu café da manhã é um café preto e você vai almoçar uma refeição de verdade, o seu almoço é a sua principal refeição do dia. Não existe isso. Eu posso pular o café da manhã? Se você está sem fome, pode sim. Se você tem fome, coma, tá? É simples assim. O que o seu corpo está dizendo para você? Às vezes, quando as pessoas jantam mesmo, comida mesmo, elas acordam sem fome de manhã. Pode acontecer. E aí você vai ter que sentar e tomar café porque alguém disse que a café da manhã é a refeição mais importante do dia. Não é. Não é. Isso foi um conceito lá da década de 50 que foi gerada pela Kellogg's. Inclusive, você pode procurar isso na internet. Tem os exemplos de propaganda que passava na televisão ainda em preto e branco, contando, né, a Kellogg's dizendo isso, né, a principal refeição do dia é o café da manhã. Isso não existe, tá? Então, tem vários conceitos que estão rondando aí os nossos hábitos alimentares que não fazem o menor sentido nem de forma científica e nem para o seu próprio corpo. Para mim, o café da manhã não é assim tão importante. Eu sinto fome 10 horas da manhã, eu acordei às 8, às 7 horas da manhã, eu vou sentir fome 3 horas depois, e eu vou respeitar isso. Eu vou tomar o meu chá, eu vou tomar, sei lá, alguma coisa que eu queira, até um café, eventualmente, e eu vou comer quando eu tiver fome. Isso é o quê? É um meio, é um lanche, é uma coisa, ou é um café da manhã porque foi a minha primeira refeição? Isso não faz sentido, isso não importa pro meu corpo, tá? O que importa pro meu corpo é, estou com fome, vou avisar a Giovana vai sentar e vai comer o que tem disponível, o que eu tiver vontade de comer, tá? Então, essas regras arbitrárias, elas acabam abafando e poluindo o que o seu corpo está dizendo para você. Porque se você acredita nessas regras, você vai impor ao seu corpo que meio-dia você tem que almoçar. E que o café da manhã tem que ser respeitado porque ele é o mais importante do dia. E não é assim, tá? Se o seu corpo disser, cara, eu sinto fome 6 horas da tarde de jantar, jante 6 horas da tarde. Qual o problema se comer um prato de feijão e arroz 6 horas da tarde? Nenhum, tá? E a gente vai ver também que isso é muito culturalmente construído. Então, por exemplo, na Holanda, sanduíche é uma refeição. E eles não comem refeições quentes na hora do almoço. Pra gente, né, brasileiros, a gente almoça arroz, feijão, batata, salada. Para eles é impossível isso. Eles têm 30 minutos de almoço, as empresas dão 30 minutos de almoço, que é para você sair, comer seu sanduíche e voltar. Então, almoço e sanduíche. A refeição quente é à noite.
É quando eles chegam em casa, aí é umas 6 horas, 7 horas, é um jantar cedo, né? E aí vai comer uma refeição um pouco maior, com a barriga quentinha, depois vai pra cama e vai dormir. De manhã é uma coisa rápida, também é um outro sanduíche, é um pãozinho, alguma coisa assim, né? Na Itália, por exemplo, o café da manhã é uma refeição doce, essencialmente uma refeição doce. Esse negócio da gente de pão na chapa, misto quente, isso não existe na Itália. Você vai tomar um expresso e um pãozinho doce que existe. Um folhado ou um biscoito, mas é sempre uma coisinha doce, pequena, tá? E aí você vai almoçar uma refeição de verdade. Então isso é muito culturalmente construído. Dependendo de onde você tá, aquilo vai ser, né, a regra local. Mas então significa que o corpo das pessoas é diferente de acordo com a nação? Não, significa que a gente abdicou da resposta e do diálogo do nosso próprio corpo para aceitar uma regra social, tá? E que não faz sentido muitas vezes. Então, o que eu pretendo é fazer com que você pense, com que você reflita se aquelas regras que estão acontecendo na sua localidade fazem sentido para o seu corpo ou não. E se não fizerem, vamos desconstruir, vamos passar a respeitar o nosso corpo, tá bom? Quando você depende também dessas porções pré-estabelecidas, né, quando você acaba aceitando essas regras impostas, você tem alguns impactos também, né? Então, primeiro que você se afasta do seu corpo, de novo, você fica ali meio que anuviando o princípio do seu corpo, o que o seu corpo quer dizer para você, o que o seu corpo está te pedindo, então isso te afasta desse diálogo, né? Você acaba impondo regras exteriores ao seu corpo que não fazem sentido para ele. E também cala esse diálogo que existe entre você e o seu próprio corpo, né? Existe uma inteligência corporal, e isso é um conceito científico mesmo, uma inteligência corporal que acontece e que a gente acaba calando essa inteligência quando a gente não respeita o que está acontecendo com o nosso corpo ou o que ele está dizendo para a gente, tá? Então, você acaba confundindo essa inteligência, tá? O que é essa inteligência? Ora, se eu comi muito no meu jantar, de repente eu vou acordar e não vou ter fome. Existe uma inteligência do seu corpo perante a digestão, perante os nutrientes que você comeu. Dependendo do que você comeu de noite, você vai acordar com uma super fome. Então, por exemplo, tem gente que é muito comum isso, né? Comeu pizza de noite, jantou uma pizza, vai acordar cheio de fome. Por quê? Foi uma refeição insuficiente de forma de nutrientes, no olhar de nutrientes, e o seu corpo vai acordar assim, gente, me dê nutrientes, porque você só me deu caloria. A gente já falou aqui sobre a saciedade, né, o conceito de saciedade. Você tem 2 estímulos de saciedade, um é calórico e o outro é de nutrientes. Então, perdão, um é de nutrientes e calórico e o outro é de fibra, né, de volume. E você precisa dos dois para se sentir saciado. Então, você enche a sua barriga de calorias, né, no caso com a pizza, e às vezes até volumetricamente, mas os nutrientes não estão lá. E aí isso fica faltando, você acorda cheio de fome, tá? Agora, ao passo que se você jantar arroz integral, batata e feijão, você provavelmente vai acordar com menos fome ou sem fome nenhuma. Então, por que não dar o benefício do diálogo ao seu corpo, né? Para que você pelo menos consiga também entender, né? Essa refeição foi suficiente para mim ou não? Será que era isso que eu precisava? Como que eu me sinto depois de eu comer essa refeição? Me sinto bem ou eu me sinto super cheia, super desconfortável com a minha digestão? Meu corpo já fica meio pesado. Como eu me sinto? Pergunte ao seu corpo. Mesmo, assim, intimamente, pergunte ao seu corpo como ele se sente depois dessa refeição. É importante para você criar esse diálogo, para você criar essa inteligência, reforçar essa inteligência corporal, tá? A gente acaba também impondo regras, né, ao nosso corpo que não fazem sentido para ele, acabei de falar, e o mais óbvio de todos, né, depende de diretrizes externas, tá? Depender de diretrizes externas é horrível, porque você acaba terceirizando a tomada de decisão. Você dá o poder a outra pessoa, é outra pessoa que vai te dizer o que o seu corpo precisa. É um profissional que você pagou que vai te dizer: olha, você tem que comer 2 colheres de arroz e meia concha de feijão. Gente, que poder tem essa pessoa para te dizer, para dizer ao seu corpo quanto que ele tem que comer? Não é assim, né? Não deveria ser assim. Quem tem que te dizer o quanto que você tem que comer é o seu corpo.
é o seu corpo. E quando, né, vou te dar umas dicas aqui, mas quando você acaba aceitando que você tem que se alimentar de uma maneira mais natural, né, quando você realmente pratica Whole Food Plant-Based, você vai ver que fica mais fácil de você notar o que o seu corpo precisa. Muito mais fácil, tá? E porque essa é a minha primeira dica para você, né? A minha recomendação para você, para que você comece a conseguir a comer sem precisar porcionar, a primeira delas é: faça a sua transição alimentar para a Whole Food Plant-Based. Por que isso é importante? Porque é muito difícil você ter overeating, ou seja, comer em excesso, comer demasiadamente, quando você pratica uma alimentação que é vegetal e integral. É muito difícil você comer 5 sacos de cenoura e 3 de batata. Não que a alimentação seja só isso, mas é muito difícil você ter overeating. Então, se você pensa assim, poxa, mas eu tô sempre com fome, como é que eu não vou porcionar minha comida? E claro que eu preciso porcionar minha comida, eu tô sempre com fome. Sempre com fome, porque seu corpo está desnutrido, está te enviando sinais que ele precisa de uma mais rica nutricionalmente. Quando você dá ao seu corpo os nutrientes que ele precisa, ele cala a boca e ele para de mandar estímulos de fome para você, porque ele está satisfeito. E a Whole Food Plant-Based vai te dar essa alimentação altamente natural, super saciante, porque ela é rica em fibras, e muito rica em nutrientes, complexa nutricionalmente falando. Então você não tem por que sentir fome o tempo todo, tá? Além disso, os alimentos são menos calóricos, porque você não tem alimentos processados, você não tem alimentos refinados, os alimentos são integrais, são no seu estado mais conservado possível, e eles são menos calóricos, é natural, uma comida natural é menos calórica do que uma comida hiperprocessada, do que uma refeição do McDonald's, por exemplo, tá? Então, você vai ver que você vai comer até, de repente, mais em volume e vai perder peso mesmo assim. E vai sentir o seu corpo desinchando, vai sentir o bem-estar do seu corpo, tá? Isso é normal, isso acontece. E com certeza você vai conseguir conquistar uma saciedade prolongada. Tanto é que eu como 3 vezes ao dia e olhe lá, né? Às vezes menos até. Por quê? Porque eu tô acertando as minhas refeições. E isso não acontece só comigo, né? Se você segue o canal aqui e acompanha, tem aquela série de entrevistas, todas as pessoas entrevistadas falam a mesma coisa, se sentem saciadas por mais tempo, porque acertaram a mão na refeição, sabem combinar os alimentos, sabem montar um prato, aprenderam a montar um prato de forma satisfatória para o seu próprio corpo. Isso não tem preço, isso é incrível, você ficar satisfeito por mais tempo, você não precisa comer toda hora, tá? Uma dica que eu te dou também para você acertar a mão dessa porção, de você entender qual é a porção necessária, qual é a porção ideal para o seu corpo, é você só comer quando você estiver com fome, tá? Ah, eu vi ali uma comida gostosa, acho que eu vou comer. Apetite é diferente de fome, tá? Apetite você pode sentir quando você passa na frente de uma padaria, sente o cheiro de pão quentinho e te abriu o apetite, mas você tá com fome? É diferente. Então, só coma quando você estiver com fome. Ai, mas eu não sei identificar meu estímulo de fome. Fome é um negócio que dói na sua barriga, tá? E que você não consegue pensar em outra coisa. Fome é uma coisa ardente. A fome é um instinto. Você come qualquer coisa que tiver na sua frente, tá? Se a sua fome tem nome, se você pensa assim, que vontade de comer uma pizza, isso não é fome, isso é apetite, isso é desejo alimentar, tá? Fome é uma coisa inegável. Dói a barriga e você precisa comer, tá? Isso é fome física. A outra dica que eu te dou é você comer devagar, tá? Não come aquela uau, como se tivesse pronto a tirar o pai da forca, tá? Não faça assim. O ideal é que você dê uma garfada ou dê uma colherada e apoie o seu garfo ou a sua colher no prato, tá? O que a gente faz é, a gente come e já bota a comida no próximo. E tá aqui, ó. Mastigando, 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 mal. De novo, mastigando, 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 mal. Se você pousa o seu garfo ou a sua colher no prato e faz assim, mastiga, você vai comer com muito mais lentidão. Isso vai ajudar você a entender se você está saciado ou não, porque o seu estômago leva 20 minutos para avisar ao seu cérebro de que ele está cheio e você não precisa mais comer.
E aí, se você come seu prato em 10 minutos, você com certeza comeu muito mais do que você precisava. Pouse, calma, respira, converse com a outra pessoa se você estiver almoçando com alguém, tá? Não encare aquela refeição, aquele prato, como se fosse uma missão que você precisa terminar, como se fosse uma tarefa, preciso comer. Uau, 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 uau. Calma, aquilo ali pode ser prazeroso, aquilo ali pode ser bom, aquilo ali pode ser um momento de você se conectar também com outra pessoa que esteja na mesa com você. Se você come sozinho, maravilha também. Tenha um momento seu com você mesmo, fazendo uma refeição com calma, com prazer. Ah, mas meus filhos também estão aqui. Ótimo, converse com seus filhos, ajude seus filhos a comer, coma devagar, sabe? Respire fundo, você não precisa também ter aquilo como uma missão, refeição, todo mundo vai comer. Você acaba interagindo de uma forma diferente e ensinando o comportamento alimentar para os seus filhos também, tá? Quando você come na missão, com raiva, com pressa, ok? Faça um ambiente calmo, construa esse ambiente saudável, né? Esse hábito saudável alimentar, tá? Outra coisa também que eu indico muito, né? Se você come muito, se você é conhecido por comer muito, procure se servir em um prato menor. É normal a gente querer preencher todos os cantinhos do nosso prato. Então, quando eu estava ainda descobrindo qual que era a minha quantidade ideal, eu, ao invés de me servir num prato normal, eu me servia num prato de sobremesa ou numa tigela, né, que é um pouco menor, que na verdade é bem menor do que um prato normal, né, aquela coisa enorme, porque o nosso cérebro quer preencher o prato. Não é à toa que quando você vai em buffet, por exemplo, de restaurante Aquilo, por exemplo, os pratos são maiores. Não sei se vocês já repararam isso. Os pratos normalmente são enormes. Por quê? Porque é normal do nosso cérebro querer preencher todos os espaços vazios. Um prato que não está completamente cheio causa estranheza para o nosso cérebro. A gente quer ver aquele prato cheio. E aí, num restaurante Aquilo, ótimo, porque às vezes você vai colocar bem mais e vai pagar bem mais do que realmente você está com fome. Se você está na sua casa e você pode levantar e se servir várias vezes, o que é ótimo, pratique, né, comer num prato de sobremesa, porque você vai preencher os cantinhos do prato de sobremesa com calma, se alimente com calma, repousando o garfo, repousando a faca, repousando a colher. Se você ainda sentir fome depois do prato de sobremesa, levanta e se serve de novo, sem problema, tá? Mas vamos aqui educar o nosso apetite e fazer essa conexão com o seu corpo, porque às vezes você não precisa de tanto quanto você acha que você precisa. Às vezes você precisa de bem menos, né? De uma quantidade bem menor de comida do que você estava acostumado a comer. Porque a gente come no automático, porque a gente não respeita o nosso sistema de fome e porque o seu estômago leva 20 minutos para te dizer que está satisfeito, tá? Essas foram as minhas recomendações para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu comentário aqui, envie esse vídeo também para os seus amigos e a gente se vê mais 3 vezes essa semana. Vamos ter 3 outras lives essa semana. Fica ligado, tá bom? Um super beijo. Obrigada pela companhia.